Ibi oppidum olicipu ab olice codintum. Solino, geógrafo latino, séculos 3, 4 depois de Cristo. Lisboa foi construída à beira-tejo, em terrenos férteis e prósperos, ainda que seja certo que se encontra edificada em 7 colinas, à semelhança de Roma: São Jorge, São Vicente, São Roque, Santo André, Santa Catarina, Chagas e Santa Ana. Reza a lenda que Lisboa foi fundada por Ulisses, dando o nome de Olicipo à cidade. Segundo Estrabão, geógrafo, historiador e filósofo romano dos séculos I a.C. a I depois de Cristo, o Tejo, com 20 estádios de largura na sua foz, tem ao mesmo tempo bastante profundidade para que os maiores transportes do comércio o possam subir. Olicipon é, pela sua posição, a chave do rio, com o final de dominar o seu curso e de poder sempre fazer chegar por esta via até ao seu exército as provisões necessárias. Assim, estas duas cidades são as mais fortes entre as que marginam o Tejo. Este rio, além de muito viscoso, abunda também em mariscos. Certo retirado do livro A Geografia da Ibéria segundo Estrabão. Olicipon era a maior entreposto comercial do ocidente da península, pois era aqui que se escoavam as riquezas locais, o vinho, o azeite. Antes da chegada dos romanos, os primeiros habitantes civilizados da cidade foram os fenícios, afirmação corroborada por registros arqueológicos no claustro da Sé, a mesma que se mantém na colina de São Jorge, até aos dias de hoje, resistindo ao terremoto de 1755. Após os romanos, Lisboa sofreu 2 grandes invasões, as dos povos bárbaros e os árabes. Estes últimos deixaram uma maior marca geográfica e cultural na cidade de Lisboa, sendo construído o Castelo de São Jorge e desenvolvido o bairro da Alfama. A cidade de Lisboa, a 25 de outubro de 1147, foi conquistada aos árabes pelo pai da nossa nação, Dom Afonso Henriques, conquistando o castelo construído pelos mouros, o Castelo de São Jorge, sendo o castelo um dos importantes marcos históricos da primeira dinastia, que se manteve até hoje. Sobre a conquista de Lisboa, Luís Vaz de Camões, em Os Lusíadas, diz-nos: que cidade tão forte porventura haverá que resista, se Lisboa não pode resistir à força dura da gente cuja fama tanto voa? Canto 3, Estância 61. Mais tarde, Lisboa sofre novo cerco, levado a cabo pelos castelhanos, o qual não teve sucesso. Este cerco teve como causa a morte de Dom Fernando e a proclamação do mestre Davis como regedor e defensor do reino. Fernão Lopes, cronista da época, relata o desespero vivido pela população lisboeta, no interior das muralhas. Andavam os moços de 3 e 4 anos, pedindo pão pela cidade por amor de Deus, como lhes ensinavam suas madres. E muitos não tinham outra coisa que lhe dar senão lágrimas com que eles choravam, que eram triste coisa de ver, e se lhe davam pão como uma noz, haviam-no por grande bem. Crónica de Dom João I. A segunda dinastia foi marcada pelos descobrimentos, época de ouro do povo português, onde os portugueses, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Tapurbana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Preposição dos Lusíadas. Lisboa tornou-se capital deste novo império. O seu porto permitiu a entrada dos produtos oriundos da Ásia e de África para a Europa, evoluindo a cidade de Lisboa. As naus partiam da praia de Belém. Nos Lusíadas, a partida das naus é narrada por Vasco da Gama ao rei de Melinde. Já à vista, pouco e pouco se desterra, daqueles pátrios montes que ficavam. Ficava o Cartejo e a fresca serra de Sintra, e nela os olhos se alongavam. Ficavam-nos também na amada terra o coração, que as mágoas lá deixavam. E, já depois que toda se escondeu, não vimos mais, enfim, que mar e céu. Canto 5, Estância 3. A chegada das naus a Lisboa era visto como um ato glorioso, onde, assim foram cortando o mar sereno, com vento sempre manso e nunca irado, até que houveram vista do terreno em que nasceram, sempre desejado.
Entraram pela foz do Tejo ameno, e a sua pátria e rei temido e amado, o prémio e a glória dão porque mandou. E com títulos novos se ilustrou. Canto 10º, estância 144. É com a chegada das naus que Lisboa se desenvolve. Constrói-se o Mosteiro dos Jerónimos, Torre de Belém e a Casa da Índia. Esta foi um organismo regulador da atividade comercial, criado em 1503, com o objetivo de administrar os territórios ultramarinos de Portugal. Em consequência da exploração ultramarina e da decorrente descoberta de territórios no século XVI, houve a necessidade de criar um órgão administrativo que regulasse todos os aspectos do comércio exterior, a navegação, o desembarque e as mercadorias, com o objetivo de assegurar o monopólio das importações do Império Português. Em 1755, em Lisboa, houve um terrível terremoto, onde 70.000 a 90.000 pessoas perderam a vida. Importantes monumentos lisboetas ruíram. Temos como exemplo o Convento do Carmo, o Arquivo da Torre Tombo e o Teatro da Ópera. Sebastião José Carvalho e Melo aproveitou esta tragédia para modernizar a Baixa de Lisboa, modernizações que se mantiveram até aos nossos dias. O Terreiro do Paço, como conhecemos, foi edificado. Ruas simétricas foram construídas e importantes avanços tecnológicos e arquitetónicos em prol de uma melhor segurança em terremotos e incêndios. Cesário Verde, na segunda metade do século XIX, no poema Sentimento de um Ocidental. Na parte que abateu no terremoto, muram umas construções retas, iguais, crescidas. Afrontam-me, no resto, as íngremes subidas e os sinos de um tangeiro monástico e devoto. Em 1784, a norte do Recio, é aberto o passeio público, zona recreativa da burguesia. Era um jardim gradeado com cascatas, lagos com repuxos e coreto, que posteriormente foi aberto às novas avenidas e aos futuros bairros construídos por uma burguesia em ascensão. No século XIX, aparece a iluminação pública da cidade. O gás extravasado enjoa-me, perturba-me. Cesário Verde, e em 1801 as ruas passam a ter o nome afixado. Uma das obras que coloca a tónica em Lisboa no século XIX é Os Maias, de Eça de Queiroz. Para além de apresentar a comédia lisboeta, retrata os passos que a envolvem. A obra passa-se essencialmente na Baixa Lisboeta. Já se sabia no Grêmio, no Chiado, por toda a parte. Página 296. Outro local de grande importância na obra é o Recio, onde Carlos abre o seu consultório. E o consultório, meu senhor, não é aqui nem acolá, é no Recio, ali, em pleno Recio. Página 104. Mostrando a importância do local reconhecido como sendo um espaço frequentado pela mais alta sociedade. Esta classe social frequenta também a Casa Havanesa, estabelecimento que se dedicava ao comércio de tabaco, fundado em 1864. Outro ponto de interesse é a Livraria Bertrand, também referida na obra. Depois, diante da Livraria Bertrand, Ega, rindo, tocou no braço de Carlos, mostrando este espaço como um marco de referência lisboeta. Um dos espaços bastante frequentados por Carlos são os teatros. Tanto o Teatro de São Carlos, Vestiu-se e foi ao São Carlos, página 141, e o da Trindade. Pararam à porta do Teatro da Trindade, num momento em que de uma tipóia de praça se apeava um sujeito. Página 600. O Teatro Nacional de Dona Maria não é referido na obra, apesar de ter sido construído em 1846. Estes três teatros refletiam a cultura da classe social retratada nos Maias. A Avenida da Liberdade está em construção no final da obra. Hás de ver a avenida. Antes do ramalhete vamos dar uma volta à avenida, sendo a construção desta avenida uma tentativa de modernizar a cidade de Lisboa, tentando igualá-la a outras capitais da Europa, tal como Paris e Londres. Mas esse ano passou, outros passaram. Essa de Queiroz. Mais tarde, José Saramago debruça-se sobre Portugal de 1936, utilizando como protagonista Ricardo Reis, heterónimo de Fernando Pessoa, o qual visita Lisboa uma última vez. A Lisboa de 1936 tem espaços comuns com os maias, como a Casa Havanesa, os teatros e algumas ruas. O heterónimo chega à cidade e instala-se no Hotel Bragança, recomendado pelo taxista. Para um hotel? Qual? Não sei. Um que fique perto do rio.
perto do rio só se for o Bragança, ao princípio da Rua do Alecrim. Página 14. O hotel, atualmente, denomina-se LX Boutique Hotel. Este localiza-se no Cais do Sodré. Este cais era de vital importância para a entrada de mercadorias na cidade. Subindo pela Rua do Alecrim, chega-se à Praça de Camões. Chegou a Camões. Era como se estivesse dentro de um labirinto que conduzisse sempre ao mesmo lugar. Página 77. Ricardo Reis desce toda a Rua Augusta, página 127. Passando pelo seu arco imponente, já é tempo de atravessar o terreiro do Paço, pisar aqueles degraus do cais até onde a água noturna e suja se abre em espuma. Página 127. Não havendo neste local alterações significativas. Nesta época, houve uma rua que ficou marcada por uma aura negra, a Rua António Maria Cardoso, pois sediava-se ali a sede da PVDE. Mais do que o papel que ainda não pegou, inquieta-o a expressão de Salvador. Rua António Maria Cardoso, fica aqui, muito perto. Página 197-198. O Teatro Nacional toma uma relevância especial na obra, onde o protagonista compra os bilhetes. Desce o Chiado para ir comprar o seu bilhete ao Teatro Nacional, assistindo a uma peça de teatro sobre a classe piscatória de Nazaré. Página 125. Ricardo Reis admira também o monumento do tempo de Fernão Lopes. Ricardo Reis atravessa o jardim, vai olhar a cidade, o castelo com as suas muralhas derrubadas, o casario a cair pelas encostas, mostrando que estes monumentos são intemporais, não se limitando apenas a uma data. Existe uma enorme intertextualidade no ano da morte de Ricardo Reis. O protagonista vê-se em frente da estátua do autor dos Maias. Ricardo Reis para diante da estátua de Eça de Queiroz, ou Queiroz, transparecendo a ligação entre José Saramago, Fernando Pessoa e Eça de Queiroz, escritores importantes para compreender a história da cidade de Lisboa. A personagem com o nome do heterónimo pessoano muda-se para o Alto de Santa Catarina, passando a estabelecer contacto diariamente com a estátua do Adamastor, personagem inventada por Camões para mostrar os perigos que os portugueses tiveram que enfrentar para chegar à Índia. De disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos covados e a postura medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos, tão grande era de membros que bem posso certificar-te que este era o segundo de Rhodes, estranhíssimo coloso. Canto 5, estância 39-40. Mostrando que a cidade reconhece a importância do escritor na história. Sobre o Adamastor, Saramago tem uma visão diferente. Vulto protetor de Adamastor, já se viu que Luís de Camões exagerou muito. Este rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados, a postura nem média nem má, é puro sofrimento amoroso, o que o atormenta o estupendo gigante. Quer ele lá saber se passam ou não passam o cabo as portuguesas naus. Na obra de Saramago, sabemos que a Avenida da Liberdade, que começou a ser aberta na obra Os Maias, está concluída, uma vez que é um espaço visitado por Ricardo Reis, enquanto vou descendo a Avenida da Liberdade. Página 101. Toda a história de Lisboa pode ser construída através de vários escritores. Demos exemplos de Estrabão, geógrafo latino, Fernão Lopes, cronista medieval, Camões, autor dos Lusíadas, Cesário Verde, poeta contemporâneo, Eça de Queiroz, um romancista, e o Prémio Nobel José Saramago. Contudo, Lisboa não é uma cidade estagnada no tempo. Ela modifica-se, como podemos ver pelos relatos dos escritores. Nos dias de hoje, Lisboa apresenta-se como uma das mais belas capitais da Europa, contemplando a arquitetura moderna, como o edifício do Mate, preocupada com o turista, como podemos ver pelo Lisbon Story, um espaço de confluências de culturas, onde todas as nações são bem recebidas e não discriminadas, mas sobretudo uma cidade que respeita o passado e o património deixado pelos nossos antepassados, tanto escrito como material. Para construir esta história, os escritores foram de importância vital. Varina, pregão que me traz à porta, ternura, cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida, Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro
eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha, sorri, és mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho ponho o fado que soube inventar, aguardente da vida e medronho que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que me traz à porta, ternura.